Eu sou da Espanha, com família da Itália. Essa história é 100% verdadeira. Eu, meu pai e meu irmão estamos todos familiarizados com acampamentos, natureza, etc. Não nos assustamos facilmente e não somos supersticiosos ou algo assim. Agora a história. Isso aconteceu em 2010, creio eu. Eu tinha 8 anos na época e estávamos em férias de verão na Itália, na região da Toscana, de onde vem parte da nossa família. Nós, meu irmão, meu pai e eu, estávamos fazendo uma caminhada no campo, longe de qualquer cidade ou de qualquer outra forma de civilização. No entanto, não conhecíamos muito bem essa rota. De repente, nos deparamos com o que parecia ser uma casa de fazenda toscana abandonada, mas não era muito grande. Todos nós olhamos em volta e gritamos perguntando se havia alguém lá. Parecia muito abandonada. A porta estava faltando e havia plantas crescendo por toda a parte. É seguro dizer que não havia ninguém morando lá. Então, como adoramos a aventura e não parecia um plano ruim para fazer com 2 crianças, decidimos dar uma olhada no local. Quando estávamos entrando na casa, de repente surgiu uma coruja de celeiro voando para fora da casa. Estava bem escuro lá dentro. Tomamos um susto rápido, mas nada muito ruim, pois era apenas uma coruja, certo? Agora entramos na casa e encontramos as coisas típicas que você imagina encontrar quando está em uma casa abandonada. Talheres e pratos no chão, uma vela, algumas pinturas antigas, mas nada realmente valioso. Agora vemos uma velha escada de madeira que leva a um buraco no teto. Não era um buraco muito grande. Meu pai não cabia lá. Para se ter uma ideia, ele tem 1,80 m. E, como eu era o mais velho dos 2 filhos, eu ia até lá e contei a eles sobre o que tinha visto lá em cima. Subi a escada e entrei em um cômodo, onde mal conseguia enxergar porque as janelas estavam cobertas com tábuas de madeira. Assim, pude ver algumas coisas por meio de alguns raios de sol que entravam pelas frestas. Pude ver sinais de pichação, típico de uma casa abandonada, certo? E vi outro cômodo. Então disse a meu pai e ao meu irmão que iria até lá para ver o que estava acontecendo. Quando abri a porta de madeira podre, fiquei imediatamente paralisado. Um cheiro nojento e podre penetrou em meu nariz. Quase tive vontade de vomitar. Eu queria saber o que estava causando aquele cheiro ruim. Então, no canto da sala, pude ver uma silhueta. Cheguei mais perto para investigar o que poderia ser e mal pude perceber que era um corpo sem vida. E o corpo estava sem pele, apenas pura carne apodrecida. Não me lembro por quanto tempo fiquei ali parado, congelado, mas ao acordar do choque com os gritos do meu irmão, porque aparentemente a coruja do celeiro tinha voltado para dentro da casa e quase o atingiu. Meu pai gritou para que eu voltasse e eu obedeci com prazer. Quando desci as escadas, contei a ele o que tinha visto. E o olhar que ele me deu foi de um homem que está morrendo de medo, mas não quer admitir isso para não assustar seus filhos pequenos. Ele se aproximou do meu ouvido e sussurrou para corrermos. Saímos correndo daquele lugar e nunca mais voltamos nem perto da rota que levava a ele. Ele somente me contou anos depois sobre o que havia acontecido. Após chegarmos em casa, ele ligou para a polícia. Aparentemente era o corpo de um jovem, que havia sido dado como desaparecido alguns anos antes. Se foi um ato criminoso ou não, nunca ficamos sabendo. Eu estava fazendo uma caminhada em Catskills. Moro na Filadélfia, Pensilvânia, mas vou a Catskills com bastante frequência durante o ano porque, às vezes, os Poconos ficam um pouco entediantes. Comecei no estacionamento do início da trilha, onde estacionei meu carro e comecei a subir a mesma trilha que havia subido 1000 vezes. Depois de cerca de 1 hora, comecei a me sentir um pouco estranho. Parecia que a floresta estava um pouco mais silenciosa do que normalmente ficava, das vezes que eu tinha frequentado aqui antes, mas inicialmente não estranhei muito. Depois que me sentei para tomar o café da manhã, comecei a ouvir um farfalhar acima de mim e alguns gravetos caíram logo atrás de mim. Também não me preocupei muito com isso, pois imaginei que fossem alguns esquilos correndo ou esquilos jogando coisas em mim. Isso já havia acontecido comigo antes. Terminei meu café da manhã sem incidentes e continuei caminhando em direção ao cume. Como era bem cedo pela manhã, por volta das 6 horas,
Eu achava que haveria muitos pássaros cantando e muitas outras atividades, mas as coisas foram ficando cada vez mais silenciosas à medida que eu subia. Isso definitivamente me assustou, mas tentei tirar isso da cabeça porque, a essa altura, já estava caminhando há algum tempo e com certeza não vou dar meia volta. Por fim, mais gravetos caíram à minha direita, um pouco perto de mim, e pareciam mais pesados. Eram do tipo de galhos pequenos que geralmente caem da atividade de esquilos. Fui até lá e os verifiquei, e eram bastante substanciais. Isso continuou a acontecer em frequência maior, até que finalmente cheguei ao final da trilha. No caminho de volta, isso aconteceu continuamente, aumentando a frequência à medida que eu descia, até que, de repente, meio que parou quando eu estava a cerca de 1 quilômetro do carro. Quando finalmente voltei ao carro, encontrei todas as portas abertas e parecia que muitas das minhas coisas tinham sido violentamente remexidas. Eu tinha uma sacola com algumas das minhas roupas e ela havia sido rasgada. Muitas das minhas roupas estavam do lado de fora do carro, voltando para a floresta. Pensei em chamar a polícia, mas como moro na Filadélfia, sabia que não ia acontecer nada. Até hoje, ainda fico assustado quando penso nisso. Não acho que tenha havido necessariamente uma ligação entre as duas coisas, mas me sinto muito desconfortável com o fato de que essas duas coisas tenham acontecido ao mesmo tempo. Por outro lado, talvez eu tenha sido apenas roubado. Essa história aconteceu há pouco tempo, e para dar contexto, eu e meus amigos somos adolescentes que adoram explorar e fazer coisas estúpidas, como qualquer adolescente normal. Um dia, encontramos um túnel que era um dreno localizado sob uma rua movimentada. Era necessário nos agachar e sentar nossos skates para conseguir explorá-lo, já que o espaço era bastante apertado. À medida que adentrávamos o túnel, a escuridão tomava conta do ambiente, e as lanternas dos nossos celulares eram capazes de iluminar apenas cerca de 1,5 metros à nossa frente. Estávamos completamente no escuro quanto ao que poderíamos encontrar até estarmos bem próximos. Lembro-me de que o túnel tinha as paredes completamente pintadas de vermelho e havia folhas de metal penduradas como prendedores de roupas, todas com marcas de mãos brancas. Decidimos continuar avançando, mesmo achando que havíamos chegado a um beco sem saída, mas estávamos enganados. À nossa esquerda, havia um túnel de formato mais quadrado em comparação ao retângulo que estávamos. No fim desse túnel conectado, uma luz brilhante surgia, iluminando um carrinho de compras vermelho com pertences dentro. Com cautela, nos aproximamos lentamente da luz e do carrinho. A luz emanava de um grande buraco no chão, uma possível saída caso precisássemos escapar. Enquanto nos aproximávamos do carrinho de compras, meu amigo que estava à frente ficou com muito medo de prosseguir. A escuridão era impenetrável a apenas 5 metros de onde estávamos. Então, decidi tomar a frente e continuar avançando. Passei pelo carrinho de compras e parei. Não consigo explicar exatamente o que era, mas senti um medo instintivo, como se houvesse algo ameaçador ali adiante. Lentamente, comecei a voltar para trás. Parei. Foi então que jurei ter visto algo se movendo nas profundezas escuras do túnel. Antes que eu pudesse juntar meus pensamentos, um som alto e ecoante de alguém batendo um objeto nas paredes do túnel irrompeu, deixando todos nós assustados e nos arrastando para fora através do buraco de saída. Assim que saímos, um morador de rua veio correndo até nós, querendo saber o que estávamos fazendo ali. Explicamos que estávamos apenas explorando. Foi então que ele nos revelou algo perturbador. Havia um homem vivendo no subsolo daquele túnel, e que ele nos mataria se tivéssemos ido mais longe. Aparentemente, o homem era louco e já havia atacado uma pedra na cabeça do pobre morador de rua. Felizmente, ninguém se machucou dessa vez, mas, mesmo sendo assustador e perigoso, foi uma experiência emocionante. Estou feliz por ter vivido essa aventura, mesmo que nos tenha deixado com o coração acelerado. Nosso espírito aventureiro continua, mas agora temos uma história para contar sobre aquele túnel sombrio e seus segredos ocultos.